Bom, e a gente fala muito sobre meta, ai, bater meta e tal. A gente se estabelece uma meta, eu falei, eu coloco para mim uma meta semanal. Então, geralmente é algo, tipo assim, um desafio para mim mesma. Mas dentro da gestão, a gente costuma usar esse acrônimo aí, que é o SMART, que são alguns pré-requisitos que a meta precisa ter. Então, ela precisa ser específica, tem que ser uma coisa só. Ela precisa ser mensurável, tem que ser alguma coisa que a gente consegue medir. Então, a gente mede, por exemplo, falando do negócio, por exemplo, quer aumentar 20% das vendas no período de 15 dias. Ela tem que ser atingível, não pode ser, vou dobrar o faturamento numa época que não vende nada, não faz sentido eu estabelecer esse tipo de meta. Então, ela tem que ser uma meta atingível, uma meta razoável, assim, né, possível. Atingível e possível estão ali na mesma categoria. Relevante, tem que ser algo que tenha uma determinada importância, né? E ela tem que ser baseada no tempo. Então, você tem ali um prazo para estabelecer a meta, ela precisa ser específica, você precisa medir, e ela precisa ser possível de ser realizada, né? Isso é o que a gente usa em gestão. Mas como a Mira, ela é um pouco, gosta de criar os métodos dela, eu uso essa daqui. Então, eu falo que eu falo dos 5 pontos das metas ousadas. Que para mim, é desse jeito que eu gosto de pensar numa meta. Primeiro, ela precisa ter impacto. Ela tem que ser importante. Ela tem que gerar um resultado. Então, a meta para mim, ela pode ser difícil, mas tem que ser possível. Às vezes, às vezes até nem é tão fácil assim, né? Às vezes é tipo, às vezes eu tenho que dar uma louca, fazer um sprint, fazer tipo um TCC em uma semana, porque eu tive que adiar milhões de coisas, mas no fim eu fiz. Não esse caso, mas, por exemplo, vou marcar e daqui a 4 dias eu vou marcar um workshop online para a galera e eu vou fazer isso acontecer. Foi o que eu fiz, tipo, né? Estamos aqui agora. Então, tem que ser medido. Então, eu faço as minhas anotações, eu sei para quantas pessoas eu enviei o convite, eu sei quantas pessoas responderam, quantas pessoas estão aqui comigo. Então, são coisas, são métricas que eu realizo. Eu observo sempre as análises dos blogs. Então, são coisas que eu tento ter ali um pouco sob controle, né? Eu gosto bastante dos números também. Então, eu tento ter um pouco ali sobre controle, essas coisas de medição. E também estabeleço prazos, né? E pode incluir prazos intermediários. Quando você tem um projeto grande, você vai dividindo esse projeto ao longo das semanas, né? Ao longo de até tal dia eu vou fazer tal coisa, até tal dia eu vou fazer uma outra coisa. E eu tento dividir meu tempo assim em blocos, em tarefas menores de um projeto grande. E tem que ter uma recompensa ou um estímulo. Tipo, ou vou fazer uma viagem depois que eu finalizar isso, ou eu vou comprar uma coisa que eu quero muito e eu ainda fico miguelando, né? Tipo, eu vou pintar meu cabelo, eu tomei coragem de fazer agora, no começo do ano. Então, são coisas assim que a gente estabelece para a gente mesmo como um desafio. E eu chamo das metas ousadas porque tem que ser difícil. Porque para mim não vai ter graça se, se não tiver um pouco de desafio, entende? E eu falo que o segredo para ter uma produtividade leve, que é como eu penso na minha vida e como eu penso a questão de produtividade, é justamente mesclar essa rigidez da meta com os momentos que trazem muita alegria e que nós realmente amamos. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, se faz sentido só para mim, ou se vocês também gostam desse tipo de pensamento. Voltei aqui para o chat para
para dar uma olhadinha no que vocês estão falando. Eu fiquei falando sem olhar aqui, vou dar uma olhadinha no que. A Débora diz que é feliz de manhã, sorrir é fácil. As pessoas são diferentes, é isso mesmo. Obrigada pelos coraçõezinhos. A Risa falou, mentalmente eu estava aqui querendo que você não gloriasse a Smart. Tem um rancinho com a Smart, não funciona para mim. Ou vou tentar sua proposta, parece mais legal. Faz todo sentido. Então, olha, eu tive muita dificuldade para entender que eu podia pensar diferente. Para mim foi um sofrimento até, assim, porque eu via o que as pessoas fazem e elas fazem por padrão, porque alguém falou, é assim que faz, e a pessoa continua reproduzindo aquilo sem pensar. Então, eu resolvi que eu não ia mais simplesmente reproduzir. Que eu via muita gente sentindo um sofrimento com aquele negócio, como se a vida fosse muito estática, muito rígida, muito padronizada, e as pessoas não são assim. Aquilo ali gera sofrimento. Aquilo ali não é sustentável. Então, eu acho que a gente pensar a vida um pouco de uma forma mais flexível, mas pensando no resultado, eu acho que faz mais sentido. Então, por isso, eu mudo um pouquinho do método do SMART, eu continuo tendo, acho que tem que ter prazo, acho que tem que ser importante, né? Acho que tem que ser medido, que também está lá no SMART, mas eu acho que tem que ter um pouco de alegria, tem que ter um pouco de satisfação, tem que ter um pouco de motivação, um desafio ali, né, por trás, algo que te motive. E eu falo muito do porquê eu faço as coisas. E foi assim que eu comecei a apresentação. Falei do porquê que eu estava aqui, do porquê que eu faço o que eu faço. Porque é isso que me motiva. Está falando aqui da experiência dos macacos. É um ótimo vídeo que fala sobre isso. Estava imposto e todos seguiam. É isso mesmo, é isso mesmo. Eles jogavam água nos macacos e depois os macacos começaram a atacar uns aos outros, porque foi uma imposição social ali, né? Sim, já ouvi falar dessa experiência. É isso mesmo. Então, a gente vai ali só reproduzindo a mentalidade sem questionar. Eu acho que a gente está numa posição onde a gente pode, a gente deve questionar. Porque quando o Smart foi criado, foi para questionar ou alguma coisa de antes também, né? Não me acho melhor que ninguém, não me acho superior a ninguém, mas eu acho que a gente pode questionar, sim. E eu tive dificuldade de entender isso. Foi uma revelação para mim ouvir isso de uma pessoa uma vez, que tipo, todo mundo usa esse método para X. Foi até um professor aqui que é amigo nosso, que ele fala, mas eu não gosto do método tal, eu prefiro usar o método que eu criei. Aí eu parei para pensar e falei assim, mas você não é arrogante? Você não é uma posição meio arrogante? Tipo, eu vou usar um método que eu criei. E, tipo, eu não me sinto confortável em falar, eu vou usar o método que eu criei, porque para mim soava arrogante. Mas, de fato, quando a gente coloca as coisas de uma forma que para a gente faz mais sentido, é melhor. Os resultados vão ser melhor. É isso, o tempo mudou. E olha só. Muito obrigada, Débora, pela contribuição. Foi em 81. Eu acho que não faz mais sentido hoje. A gente precisa repensar, inclusive, a gestão.